2 Samuel, capítulo 2. Depois disto aconteceu que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe respondeu: Sobe. E Davi voltou a dizer: Para onde subirei? E ele lhe disse: A Hebrom. E Davi subiu ali, e com ele suas duas mulheres, Ainoã jezreelita e Abigail, a que foi mulher de Nabal do Carmelo. E levou também Davi consigo os homens que com ele haviam estado, cada um com sua família, os quais moraram nas cidades de Hebrom. E vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi por rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo: Os de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. E Davi enviou mensageiros aos de Jabes de Gileade, dizendo-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizestes esta misericórdia com vosso senhor Saul em haver-lhe dado sepultura. Agora, pois, o Senhor faça convosco misericórdia e verdade, e eu também vos farei bem por isto que fizestes. Esforcem-se, pois agora vossas mãos, e sede valentes, pois que morto Saul vosso senhor, os da casa de Judá me ungiram por rei sobre eles. Mas Abner filho de Ner, general de exército de Saul, tomou a Isbosete filho de Saul, e o fez passar ao acampamento, e o constituiu rei sobre Gileade, Assuri, Jezeel, Efraim, Benjamim, e sobre todo Israel. De 40 anos era Isbosete filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Só a casa de Judá seguia Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. E Abner filho de Ner saiu de Manaim a Gibeão com os servos de Isbosete filho de Saul. E Joabe filho de Zeruia, e os servos de Davi, saíram e encontraram-no junto ao tanque de Gibeão, e quando se juntaram, pararam-se os uns da uma parte do tanque, e os outros da outra. E disse Abner a Joabe: Levantem-se agora os rapazes, e lutem diante de nós. E Joabe respondeu: Levante-se. Então se levantaram, e em número de 12, passaram de Benjamim da parte de Isbosete filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça de seu companheiro, e meteu-lhe sua espada pelo lado, caindo assim de uma vez, pelo que foi chamado aquele lugar, Eucate Azorim, o qual está em Gibeão. E houve aquele dia uma batalha muito dura, e Abner e os homens de Israel foram vencidos pelos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, e Abisai, e Azael. Este Azael era veloz de pés como um corço do campo. O qual Azael seguiu a Abner, indo atrás dele sem desviar-se à direita nem à esquerda. E Abner olhou atrás, e disse: Não és tu Azael? E ele respondeu: Sim. Então Abner lhe disse: Aparta-te à direita ou à esquerda, e agarra-te algum dos rapazes, e toma para ti seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. E Abner voltou a dizer a Azael: Aparta-te de detrás de mim, porque te ferirei derrubando-te em terra, e depois como levantarei meu rosto a teu irmão Joabe? E não querendo ele ir-se, feriu Abner com a ponta da lança pela 5ª costela, e saiu-lhe a lança pelas costas, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E todos os que vinham por aquele lugar, de onde Azael havia caído e estava morto, paravam. Mas Joabe e Abisai seguiram a Abner, e o sol se pôs quando chegaram ao morro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E juntaram-se os filhos de Benjamim em um esquadrão com Abner, e pararam-se no cume do morro. E Abner deu vozes a Joabe, dizendo: Consumirá a espada perpetuamente? Não sabes tu que ao fim se segue a amargura? Até quando não dirás ao povo que deixem de perseguir a seus irmãos? E Joabe respondeu: Vive Deus que se não houvesses falado, já desde esta manhã o povo haveria deixado de perseguir a seus irmãos. Então Joabe tocou o chifre, e todo aquele povo se deteve, e não seguiu mais aos de Israel, nem lutou mais. E Abner e os seus caminharam pela campina toda aquela noite, e passando o Jordão cruzaram por todo o Bitrom, e chegaram a Manaim. Joabe também deixou de perseguir a Abner, e juntando todo aquele povo, faltaram dos servos de Davi 19 homens, e Azael. Mas os servos de Davi feriram dos de Benjamim e dos de Abner, 360 homens, que morreram. Tomaram logo Azael, e sepultaram-no no sepulcro de seu pai em Belém. E caminharam toda aquela noite Joabe e os seus, e amanheceu-lhes em Hebrom.